Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Natália. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os livros da coleção As Brumas de Avalon, tá? Da autora, escritora Marion Zimmer Bradley. Essa edição que eu tenho aqui é da Imago, tá? Da década de 80. Então, o primeiro livro se chama A Senhora da Magia. O segundo livro é A Grande Rainha. O terceiro é O Gamo Rei. E por fim, o quarto, O Prisioneiro da Árvore. Eu não irei falar toda a história das Brumas de Avalon, não é o meu objetivo aqui. E além do mais, essas reflexões que eu irei falar no vídeo, elas não contêm toda a verdade do mundo, pode dar dislike, fique à vontade. Bom, pessoal, a história em si, ela é baseada na mitologia do Rei Arthur. Então, a mitologia do Rei Arthur, nós temos alguns personagens chaves aqui das Brumas de Avalon, que nós podemos encontrar na mitologia original, tá? Então, tem a Igraine, que é a mãe tanto de Morgana quanto de Arthur. Nós temos o próprio Arthur, a própria Morgana. Nós temos o Uther Pendragon. Nós temos a Viviane, Nimue, Guinevere, Lancelot, Gwydion, entre muitos outros personagens aqui. Mas o que é interessante dessa história é que a gente não vai acompanhar aos olhos do grande rei Arthur e as suas aventuras junto com os seus cavaleiros da Távola Redonda. Aqui a gente vai acompanhar o que as mulheres faziam e quais eram os propósitos delas, né, durante essa mitologia. Então, o primeiro livro, você vai acompanhar muitas vezes aqui a mãe, né, do Arthur e da Morgana. E essa saga a gente vai acompanhar principalmente a Igraine, Viviane e Morgause, né, junto com Morgause ali, que é a irmã tanto da Igraine quanto da Viviane. Bom, pessoal, a Igraine, ela é uma personagem muito interessante na história. Por quê? Porque a Igraine, ela foi criada em Avalon, né? E em Avalon, depois de uma certa idade, quando elas são provadas para ver se elas têm algum intuito de ficar e ser sacerdotisas ali de Avalon, a Igraine não consegue passar pela prova, então ela é casada com um tal de Gorlois, que é um duque da Cornualha. Bom, ela fica até os seus 14 anos dentro de Avalon, da ilha de Avalon. E o que tem nessa ilha de Avalon? A ilha de Avalon, pessoal, ela é completamente matriarcal. Então, na religião daquele local, nós temos o matriarcado, no qual é cultuado a deusa, e tem também momentos que é cultuado o deus, né, e até mesmo o grande casamento, no qual Deus e a deusa se juntam e conseguem fecundar, conceber um novo filho, né? Então é bem bonito algumas partes que falam sobre o próprio culto deles ali. E as sacerdotisas, elas são mulheres voltadas principalmente para o culto da deusa. Existem os homens, né, ali também, os druidas, mas eles não são a peça-chave. O interessante é que eles não são a peça-chave dessa forma de vida no druidismo.
E o que é interessante, pessoal, que a gente acompanha no começo do livro, é que a gente percebe que não estamos na Alta Idade Média, mas sim no começo, no qual temos ainda grande cultura do druidismo da Grã-Bretanha, mas uma grande também influência do cristianismo. Então o cristianismo ali ele já está sendo acentuado na Grã-Bretanha, e um dos grandes medos da grã sacerdotisa de Avalon é perceber que o druidismo foi uma religião do passado e não que ele iria se perpetuar durante os tempos, né? Mas Igraine, ela é mandada a se casar com Gorlois da Cornualha e ela fica até os 14 anos na Ilha de Avalon. Então a gente já entende um grande choque cultural que a Igraine passa. Então ela vai se casar com de linhagem romana, né? E ela se casa com Gorlois, que é completamente cristão. Então, o que é interessante de toda a saga das Brumas de Avalon é esse choque cultural que a gente consegue perceber durante todos os diálogos, né? Então, diálogos entre o cristianismo e quem é do druidismo, né? Existem sempre durante toda a saga, você vai perceber isso. Então, existe até certo uma guerra entre quem é o deus mais forte, se é o deus cristão ou se é a grande deusa do druidismo. Pois bem, a Igraine, ela é uma personagem interessantíssima no requisito de que ela tem dúvidas. Então, ela é uma mulher que ela tem dúvidas da própria existência dela como uma mulher que foi da época de Avalon, é uma mulher que viveu as magias de Avalon, e quando ela é casada, ela começa a duvidar se aquelas magias e aquela forma de vida que ela tinha vivenciado até os 14 anos, era válida. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma adoração por Avalon, ela tem uma dúvida se aquilo era real, se não. Ela tem um misto de raiva, de revolta pela própria irmã, a Viviane, que entregou a sua mão para um romano, né, cristão. Então ela tem no começo da história uma grande revolta e ao mesmo tempo uma grande adoração pela sua casa. Então eu sinto que a personagem ela tem um misto de sentimentos ali ao longo da história e que você percebe que ela tem saudades de Avalon, né? E por conta dela se frustrar por ela não ser uma sacerdotisa e não ter conseguido trilhar o seu caminho de outra forma, ela fica frustrada e tem raiva até mesmo de Avalon durante algumas passagens da história. Então, é interessante que esse medo, às vezes acontece alguma magia que ela mesma faz, porque ela entende bastante de magia, não o suficiente para ser sacerdotisa, mas melhor do que a maioria das mulheres ali da vida comum, digamos assim. Então, quando ela faz uma magia e acontece, ela entende o sobrenatural, mas depois passa um tempo ela começa a duvidar novamente. E quando a Viviane e o Merlin, né, vai até ela e fala sobre a grande profecia que ela iria se casar com Uther Pendragon e ter um filho com ele, chamado, né, o filho escolhido, por exemplo, né, o Arthur, que seria no futuro, ela duvida dessa profecia da irmã e percebe que os caminhos que ela vai trilhando, a vida vai empurrando conforme a profecia.
Então, o interessante da história no começo é que a gente percebe essa personagem sendo empurrada tanto pela influência da irmã, quanto pela vida mesmo, que vai levando ela a fazer certas coisas conforme a profecia pedia, né? Então, esse medo que ela tem vai sendo dissipado quando ela se casa de fato com o Uther Pendragon. Por que tem que se casar com o Uther Pendragon? Porque o Uther, ele tem uma linhagem 100% ali do druidismo, né? 100% da Grã-Bretanha, e eles precisam desse sangue puro, tanto do Uther quanto da Igraine, para nascer o grande escolhido. E quando ela consegue se casar com o Uther Pendragon, a gente observa uma diferença na personagem que eu achei maravilhoso. Porque no começo ela era rebelde contra o Gorlois, ela batia de frente com o Gorlois, com o primeiro marido, ela se irritava com as coisas que o Gorlois fazia, e aconteceu várias cenas que foi realmente, de fato, muito revoltante, mas quando se encontra com o Uther, ela percebe que os dois eram para estar juntos, né? Era uma coisa de vidas, na verdade, né? Então, só que é uma personagem quebrada. Eu percebi isso como uma personagem quebrada, principalmente porque ela é uma personagem que ela não tem certeza de nada. Ela não tem certeza da própria religião dela, da própria forma de vida dela. A gente percebe isso no começo da história, que ela tem dúvidas, que ela tem revoltas, e ela não, de fato, se entende como uma verdadeira sacerdotisa, porque ela nem é sacerdotisa. Então, ela é uma personagem que está no meio da situação, ela não sabe o que ela é direito. E eu percebi que várias pessoas, né, têm revolta pela Igraine por ela depois ter se transformado em católica, né, cristã, né, mas é católica apostólica romana. Ela se transforma em cristã e as pessoas falam, poxa, mas no começo da história ela era uma mulher completamente revolucionária e não sei o quê, mas você percebe que a personalidade dela, ela já era quebrada. Só que quando ela conhece Uther, ela se perde por completo, porque o Uther, gente, ao mesmo tempo que ele tem a linhagem pura, ele também cede ao cristianismo. Então, ele tem um pé no cristianismo também, e conforme como ela tem uma louca paixão pelo Uther, que é uma das qualidades e também defeitos da personagem, porque ela se deixa levar pela completa paixão pelo Uther, e com isso ela esquece suas origens e ela esquece quem ela é. Então isso que é interessante, as pessoas se revoltam, mas na verdade é que ela é uma personagem já quebrada, que tem muitas dúvidas, né? Então, faltou essa paixão cega, né, para ela completamente se quebrar. Então, quando ela se transforma em cristã, até os 11 anos, Morgana, ela é criada no cristianismo, né? Então, a Igraine, ela realmente, no começo, ela é até um pouco fanática pelo cristianismo, cuida da Morgana nos dogmas do cristianismo até os 11 anos, e a gente vai perceber que essa influência até os 11 anos vai ficar até o resto da vida da personagem Morgana, tá? Até o resto da vida ela vai ter uma pitada do cristianismo ali suando nas orelhas da Morgana. E o que acontece? Quando o Uther Pendragon volta das guerras, né, porque eles estão tendo sempre guerras contra os saxões, e ele vira rei, né, então ele tem que acompanhar o pessoal, né, quando ele sempre volta,
a Igraine abandona tanto o Morgana quanto o Arthur, que tá mais bebezinho, abandona e faz com que a Morgana seja uma segunda mãe. Então ela é uma mãe um pouco desmanzelada. Ela deixa a Morgana cuidar do Arthur, e você vai perceber que isso também é um fato importante para o decorrer da história. Esse laço até um pouco maternal, um laço de irmã, de adoração que o Arthur tem pela própria irmã, e você percebe que é por conta desse abandono da Igraine, né? Então a Igraine, ela abandona os filhos ao longo dessa devoção que ela tem pelo próprio Arthur, que ela esquece quem ela é e quem ela foi, né, durante todos esses anos. E o que é interessante e que eu percebi, e as pessoas falam, puxa vida, né? Ela é uma personagem que foi tão boa, tão legal, tão interessante no começo, por ela ser empoderada, por ela saber o que ela quer e tal, mas a morte dela é uma morte triste, que muitas vezes eu queria até esquecer essa personagem, tão desprezível que ela foi depois que ela se transformou em cristã. Mas não é isso, gente. Eu acho que o arco da Igraine é um arco perfeito, na verdade. Porque não é a questão do cristianismo que faz com que ela fique diferente. Não, a personagem ela muda, na verdade ela sempre tem essa dúvida, só que quando chega com o Uther, que ela se transforma. Mas o que é interessante da morte dela, e o que acontece na morte dela? Né? Que ela já tá bem idosa, já tá numa idade muito avançada, e era de costume, né, os filhos irem visitar os pais nesse momento, e na morte dela não vem nenhum filho. E ela se lamenta muito por nem Morgana e nem o próprio Arthur ter ido ao monastério onde ela tá vivendo, né? Então a gente percebe que a morte dela foi consequência do próprio abandono que ela fez quando ela estava casada com o Uther e o Uther estava vivo. Então eu achei tão interessante, porque como ela abandonou os filhos quando eles eram crianças, hoje, quando eles estão adultos, né, eles abandonam também, né, ela. Tudo bem que a Morgana estava no País das Fadas, ela não tinha essa possibilidade de visitar, mas o que é interessante é que o destino da Igraine é exatamente o que ela escolheu, entende? É o que ela escolheu, no destino dela fez da mesma moeda, né? Como ela fez com os filhos. Então a Igraine, gente, eu acho que ela começa sendo uma personagem super evoluída, forte, tem muitos momentos tristes da Igraine, lógico, mas ela começa sendo uma personagem assim, dessa forma, mas se você percebe, ela duvida muito, ela não entende os propósitos de Avalon, ela tem muitas raivas, muitos rancores e até mesmo saudade, adoração. Ela é uma personagem duvidosa de todas as partes, e lógico, faltou um fio assim para quebrar o passado e ela se transformar no que o Uther Pendragon era, né? Então é muito legal essa personagem, eu adorei ver ela. Todos assim da história têm mortes tristes, são mortes pesarosas, verdadeiras tragédias, para falar a verdade. Mas são tragédias por consequência de uma vida trágica. Então você percebe que é uma consequência, né, dos seus próprios atos. Então outra personagem que vai decorrer disso, eu não vou falar de Morgana agora, eu vou falar de Viviane. E Morgana, ela é o fio condutor de toda a história, você percebe isso, que ela é a grande personagem principal dessa história. E a Viviane, ela é a grã sacerdotisa, poderosíssima,
que tem assim, ela é uma grande rainha, né? A rainha de Avalon, a sacerdotisa, a poderosa, mas ela tem complexos. Então é tão legal você ver personagens que têm poder, mas existem complexos ali internos. E no caso da Viviane, ela tem um complexo com a beleza. E então, como ela não consegue ser bonita nos padrões da época, né? Ela se agarra ao poder. Então é uma única coisa que ela tem, uma das únicas coisas que ela tem é o poder em suas mãos, porque ela é a grande sacerdotisa de Avalon e ela é realmente poderosa, mas você percebe que ela se perde naquilo, né? Ao longo da história você vai vendo que ela se perde no próprio propósito que ela vai construindo ao longo dos anos, né? Então a gente também, depois a gente pode falar da morte dela, que é uma morte bem triste, para falar a verdade, mas a Viviane, ela, ao contrário tanto da Igraine quanto de Morgause, Igraine e Morgause têm os cabelos vermelhos, acobreados, e a Viviane, ela tem o sangue antigo das fadas, né? Que tem os cabelos negros, e ela tem um porte ela tem um porte menor, ela é mais esguia, ela tem uma forma de lidar com as coisas de uma forma assim encantadora, mas ao mesmo tempo que amedronta as pessoas que estão em volta. Mas por conta disso, das pessoas não acharem ela com uma beleza encantadora conforme, né, a época, lógico, você percebe que isso a frustra. Então eu acho interessante porque tanto Morgana quanto Viviane, elas têm um pouco desse complexo de inferioridade, de beleza, elas se sentem machucadas, o que os outros falam para elas sobre a beleza, então você percebe isso, que a força delas é ao mesmo tempo uma raiva que elas nutrem por conta da falta de beleza que elas têm. Na verdade, eu não imaginei Viviane feia, porque o que contam na história, Viviane só é diferente, não quer dizer que elas são feias, nada disso, são só belezas diferentes, mas elas entendem que a beleza diferente delas é ser feia. E o que é interessante da história é que todas as mulheres aqui se comparam. Tá? Então todas as mulheres, elas comparam beleza, elas ficam felizes quando os homens falam que elas ainda continuam lindas após os anos. Então elas têm um pouco desse medo, na verdade, de perder a beleza e do que o outro vai falar, né? Então isso é interessante porque toda a história você vai perceber isso, que existe uma comparação de beleza. Bom, Viviane, ela tem um poder assim muito grande e o propósito dela é dar continuidade a Avalon. Então, ela percebe que Morgana, que é a filha de Igraine, Morgana, ela é uma menina com poderes ali, já desde criança ela vai percebendo que ela já tem a visão, que a deusa já vai chamando a Morgana já desde criança, e Viviane traz a Morgana depois dos 11 anos para a ilha de Avalon, o que faz com que as duas tenham um laço familiar ali, maternal muito grande, né? Só que o que acontece? Como Viviane, ela tem um propósito muito forte, que é trazer Avalon à tona como antigamente, ela vai utilizando os seus peões ali ao longo da história ao único propósito dela. Então existe uma obsessão não, é isso e acabou. Não, eu vou fazer isso, meus planos é esse se alguém falar contra, vai ser ruim para a pessoa.
Então, ela se agarra a esse poder porque a gente percebe que existe uma certa frustração, principalmente porque ela se compara com Igraine. E assim, Igraine se compara com Viviane e Viviane se compara com Igraine. É interessante porque a Igraine queria ser Viviane, porque ela queria ser uma sacerdotisa e percebe que Viviane tem grande poder. Viviane também se compara com Igraine, tanto pela beleza, quanto porque ela não queria ter esse peso nas costas, essa responsabilidade de ser uma sacerdotisa de Avalon. Tem certos pensamentos que ela tem na história, durante a história, que ela, poxa, às vezes eu só queria ser uma rainha, como a Igraine é uma rainha, às vezes eu só queria ter o marido do lado, o filho, e só pensar nisso e pronto, acabou, sabe? Então, as duas têm pensamentos de comparação, que elas se comparam, e é interessante como que ao longo do tempo, né, Viviane, ela vai se frustrando. Então, o propósito dela era utilizar a Morgana, né, que seria a sucessora dela, utilizar a Morgana a ter maior influência com Arthur, que é o próprio irmão. Só que Morgana, ela percebe que existe uma artimanha por trás ali que Viviane está fazendo, né? E ela dá no pé, sai de Avalon, foge de Avalon, e a gente percebe isso, né? Que existe uma certa frustração ao longo da história e Viviane vai perdendo seu brilho porque era a obsessão daquela missão ali era tão grande que ela foi percebendo que não era aquilo que ela estava planejando, né? Então, o próprio plano de Viviane, né? Depois que a Morgana sai de Avalon, vai se escorrendo assim por água abaixo. Você vai percebendo, eu falava, gente, essa mulher pensava isso, ela queria isso e não aconteceu nada disso. Ou aconteceu com outros destinos, com outra forma de viver. Então, Viviane, por último, né? Gente, eu tô falando só spoiler, né? Por último, o seu último ato, depois da velhice, ela vai cobrar Arthur, que já é rei, né? E que abandonou a Avalon, ela vai cobrar Arthur e percebe que na hora que ela vai cobrar, o que acontece? Ela é degolada. E assim, aqui nesse momento a gente já está vendo a completa influência do cristianismo nesse período. Por quê? As próprias pessoas já estão internalizando já o cristianismo e a forma de viver ali de uma forma recatada e que não seja da forma do druidismo, né? Então, aos olhos deles, as sacerdotisas de Avalon, os druidas em geral, são verdadeiros magos, bruxos e demônios. Então, ali ela é degolada e ali você percebe que Avalon já era. Por quê, gente? O antigo já se foi. Você vai percebendo isso ao longo do tempo, porque os diálogos dos personagens secundários, eles vai ficando muito mais cristãos do que com pensamentos mais druidas, então do druidismo. Então você vai percebendo que os diálogos vai tendo esse ar, essa mitologia cristã ao longo da leitura. O que é bem interessante porque uma outra personagem muito peça-chave daqui é a Gwynnefer. E, gente, a Gwynnefer, ela é a esposa de Arthur, né? E a gente tem o primeiro lapso de quem é Gwynnefer no primeiro livro, que ela era uma adolescente, digamos assim, que fica perdida ali nas brumas de Avalon, porque ali, ao mesmo tempo que é Avalon, é também um monastério, e você percebe que ela fica ali presa sem querer,
e tanto Morgana quanto Lancelot a encontra. E ali é o primeiro encontro de paixão completamente avassaladora, que é entre Guinevere e Lancelot. Então a gente percebe aqui que a Guinevere, ela é completamente cristã. Gente, é a personagem que é a base de toda a história do lado do cristianismo. Então a gente tem um lado que é o cristianismo e tem um lado que é representado pela Guinevere, e tem um lado do druidismo e toda a mitologia da deusa, né, a religião da deusa, representado pela Morgana. Então, querendo ou não, umas são água e óleo, mas ao mesmo tempo existe também um respeito e amizade. É muito interessante esse laço aqui. Mas a gente vai falar da Guinevere. A Guinevere, ela é uma personagem submissa, tá? Você vai perceber aqui que ela é uma personagem que é a representação da Igreja Católica Apostólica Romana da época. Então, ela é submissa e existe uma revolta dentro dela. Você percebe que ela existe uma revolta por ser mulher, uma revolta por ter sido principalmente apenas uma mercadoria para os negócios do Arthur e do pai, né? Ali, o Arthur, você percebe que existe um amor ali entre Guinevere e Arthur, mas ao mesmo tempo é mais um respeito que você percebe. Existe um amor ali, mas é mais um respeito do que um amor, assim, né? Um amor. Porque Guinevere, ela tem uma grande frustração na vida, que é apaixonadíssima por Lancelot. Eu confesso para vocês que, assim, quando você lê uma vez, duas vezes essas cenas, né, de paixão entre Lancelot e Guinevere, eu ficava assim, nossa, coitados, né? Mas você olha isso aqui, imagina tudo isso de livro e não sai disso. Então a paixão de Guinevere e Lancelot é para mim uma das cenas, assim, um dos momentos mais chatos que tem da história, porque eles não conseguem fazer mais nada. Então, assim, eles não saem daquela situação e precisa de uma outra pessoa para tentar ajudar eles, porque eles ficam presos num loop de eu tô apaixonado, mas eu tô casado com o Arthur e o Lancelot é o meu melhor amigo, o que eu faço? E fica o resto, assim, da leitura dessa forma. Então, para mim, foi, assim, um pouco chato, assim, de entender que não estava saindo do lugar aquela paixão e não fazia sentido, mas depois que eu terminei tudo, eu percebi, faz sentido, porque ela é frustrada, ela é uma mulher que ela se sente submissa, ela não consegue decidir, fazer grandes decisões na vida, e uma das coisas que ela fez, uma grande decisão, foi ser cristã. Então, ela é tão assim deixada de escanteio, as pessoas assim não dá crédito para ela, sabe? Você percebe que é uma personagem, as pessoas olhando assim para ela, é uma rainha estéril, maluca e assim completamente cristã maluca. Então você percebe que ninguém dá crédito para essa personagem, e aí que é o pulo do gato. Porque pelo fato de ninguém dar crédito para essa personagem, ela é a base que faz com que Arthur se transforme em ser cristão. Então, olha lá, ninguém dava crédito para ela, ninguém achava que ela não tinha influência para nada, que ela não iria influenciar nada, que ela era um caso assim, um peão em todos os propósitos ali. Mas não, gente, ela que convenceu por completo Arthur se transformar se converter, no caso, em ser cristão. Então, como ninguém dava crédito para ela, que eu acho que é interessante, porque ela é representação do poder da igreja, ali, né, naquele momento, ela é o começo da representação do poder da igreja no lado político.
Então a Guinevere, ela é assim, é uma rainha estéril, né, coitada. Tem alguns que sentem raiva, que falam assim, se eu fosse o Arthur eu descartava ela, casava com outra e tudo mais, mas não, gente, foge tudo do que as pessoas estavam planejando. Aqui é interessante porque ao mesmo tempo que existe a visão, a grande visão, e de fato acontece durante todas as vezes, assim, a visão vai avisando que o que vai acontecer, mas o propósito do Arthur, que as pessoas achavam, tanto Viviane quanto Merlin da época, achava que ele seria a espada, né, do druidismo, né, no meio cristão, aconteceria. Mas se as pessoas realmente olhassem e falassem, gente, a rainha também é importante. Ela precisa ter esse lado também druida, porque senão, se ela for completamente cristã, não faz sentido. Ele vai casar com ela, vai ter influências, sim, do cristianismo, né? Então, como ninguém estava dando crédito para a rainha, olha lá o que acontece, né? Então, um dos propósitos ali da Guinevere, muitas vezes as pessoas acham ela irritante, chata, porque ela bate mesmo de frente com os pensamentos do Merlin da Grã-Bretanha, quanto a Morgana ou o Viviane, ela bate de frente, não tá nem aí, não, ela vai e fala assim, não, vocês estão errados, vocês pertencem ao demônio, feitiçaria e tudo mais. E ela só não fala mais porque o Arthur, ele fica freando ela sempre. Até que chega um momento no final da história que o Arthur realmente, de fato, ele tá completamente cristão. Bom, pessoal, o Arthur aqui, ele é assim, falando em Arthur, né? Ele é um personagem interessante, por quê? Porque ele é um personagem que também tem esse misto. Ele é assim, no lado do exército, de política, ele é muito assim, a representação da justiça, como de fato é o personagem da mitologia, da antiga mitologia, tá? Ele é a representação da justiça, você percebe que existem certas cenas aqui que ele vai mesmo, ele em pessoa, resolver certas questões que qualquer outro funcionário ali faria, mas ele vai porque ele realmente tem uma coragem e você percebe que é o Arthur da antiga mitologia arturiana. Só que o que é interessante dessa história das Brumas de Avalon, que você percebe que o lado dele oculto, né, ele tem um misto de adoração ou até mesmo uma parte sexual, um misto ali de carência pela personagem Morgana. Então ele respeita ela assim num sentido de adoração. Nossa, minha irmã barra minha mãe, minha amante e tudo, assim, ele tem uma coisa, um complexo ali que eu acho que tem que fazer uma terapia severa ali dentro, assim, no coração dele, porque é uma coisa que você não sabe direito o que ele é. Ele tem uma adoração com Lancelot, de todas as formas aqui você pode colocar, tá? Tem uma adoração por Lancelot, ele gosta da Guinevere, mas a gente percebe no último livro, quando os dois já estão velhos, tanto Guinevere quanto Arthur, você percebe que ele tá ali com ela, tudo, mas é uma certa tristeza, é um homem triste, é um homem assim, é um homem triste. Acho que essa é a palavra que poderia falar, sabe? Fora da guerra, fora da parte política, nos bastidores ele é um homem triste. Então, você percebe por quê? Porque ele não está junto com a Morgana, que é um complexo que ele precisava trabalhar na terapia, se existisse na época, né? Ele não tá, então ele se sente complexado de alguma forma ali na visão da mulher,
Por quê? A gente sabe que a Igraine os abandonou já faz tempo, como eu falei pra vocês, mas ali é um personagem assim, que ele olha pra Morgana, é a representação da deusa, ele mesmo fala. E a gente sabe que a deusa tem muitas faces. Então ele olha a Morgana como a mulher completa, tá? E aí você pode colocar em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. E aí tem a chave principal que eu vou falar, que é a Morgana, tá? Existem também, né, lógico, a Raven, que é uma personagem sacerdotisa também de Avalon, muito interessante. E eu acho assim, ela é uma personagem que aparece poucas vezes na história, mas quando aparece ela tem uma chave, ela tem um ponto interessante. Ela aparece assim com outro olhar, com outra visão ali. E ela fala muito pouco, porque ela doou a sua voz para a grande deusa, né? Então, só que ela é uma personagem que sempre, o pouco que aparece, sempre é lembrada, né? Temos a Niniane, que é depois que Viviane morre, Niniane pega, né, digamos assim, o título de Grã Sacerdotisa, porque Morgana deu no pé, né? Então não tinha ninguém para suceder a Viviane. Mas a Niniane, ela tem essa coisa também com o Gwydion, que é o filho da Morgana, né? Tanto o filho da Morgana quanto do rei Arthur, que acontece com o grande casamento e tudo mais, mas ela aparece poucas vezes. Eu sempre achava que ela ia trair Avalon, mas até o final ela fica junto com Avalon, e ela é uma representação o que poderia ser a Igraine. Eu imagino assim, porque ela não tem os poderes como a Viviane foi, mas assim, ela é uma mulher que tá tentando, sabe? Ela é uma mulher que tá tentando ali fazer o seu máximo. Temos a Nimue, que é uma personagem interessantíssima, que é a filha tanto de Elaine, que é uma amiga ali da Guinevere, quanto de Lancelot, que os dois se casam, e tem a Nimue. Então, a Nimue, ela é uma sacerdotisa interessantíssima, porque tem um propósito de anos, da mesma forma que Morgana também tem um propósito de anos ali. Ela tem um propósito de anos, mas é a única personagem ali que você percebe que ela nasce, ela é sacerdotisa, acontece um acontecimento ali interessantíssimo, né, que é a magia do amor ali, que pega ela sabe que vai dar ruim, mas ela faz porque ela tem um juramento e ela cumpre esse juramento até o final, só que a consequência desse juramento é muito grande. Então você percebe que também ela tem um final tristíssimo, mas é uma consequência de uma vida toda ali planejada para ela. Então, teve uma vez que eu comecei a pensar, depois que eu estava terminando de ler, comecei a pensar, se a Morgana também fosse do começo ao fim, conforme a Viviane tinha planejado para ela, talvez iria dar ruim também, conforme a Nimue aconteceu, que foi o que foi planejado para ela cumpriu o que foi planejado, mas a consequência daquilo foi drástica e terrível. Então, é uma outra personagem muito boa, muito interessante. E vem a Morgana, que eu deixei por último, mas a Morgana, gente, ela é assim, como eu falei, o condutor fio de toda a história. É Morgana que fala no começo da história e é Morgana que termina também no final da história. Então, a Morgana, gente, ela assim, é uma personagem fortíssima. Ela tem sim o seu lado sombra, tem muitas vezes ali que ela é como se fosse considerada como um gato, né, esguio, que sabe muito bem o que quer, mas às vezes finge de adorável para conseguir aquilo que quer. Mas ela é uma personagem que ela foi obrigada a fazer isso, tá? Então ela tenta fugir do propósito dela, né? Mas ao mesmo tempo o destino a leva novamente aos propósitos que a grande deusa queria com ela.
O que é muito triste, porque é uma personagem com um grande poder, tanto quanto Viviane. Ela tem uma grande sabedoria do que se passa dentro de Avalon e o que se passa fora de Avalon, que é bem interessante, porque ela consegue transitar nos dois mundos, diferente da Raven, que quando sai de Avalon ela fica perdida, porque ela viveu tantos anos dentro de Avalon que quando ela sai ela não sabe o que está acontecendo. Então, ela consegue transitar nesses dois mundos, mas existe uma culpa, ela carrega uma culpa cristã, né? Porque você lembra, ela foi criada até os 11 anos, então existe uma culpa cristã ali pelo que aconteceu, né? Dela ter feito o grande casamento junto com o Arthur. Então ela carrega uma grande culpa, uma grande dor, principalmente por ela ser mulher. Porque naquela época, gente, se você tem filho fora do casamento, se você não é casado, você era considerada uma prostituta, né? Uma promíscua, uma mulher da vida. E ela tinha status, né? Então ela era a filha do grande rei, a irmã do grande rei, né? Então ela tinha status, ela era a duquesa da Cornualha. Imagina ela ficar naqueles dois mundos, falando, gente, mas Viviane tem um propósito maior, mas ela me usou e olha o que aconteceu e tudo mais. Então a gente percebe que ela carrega essa dor e essa dor começa no primeiro livro, viu? Depois disso, ela começa a ver o propósito da Viviane ao longo da história, né? E muitas vezes ela é protagonista e outras vezes ela vai só assistir ao que está acontecendo, o jogo de política, o jogo ali que está acontecendo. Mas nos últimos livros, tanto o Gamo-Rei quanto o Prisioneiro da Árvore, ela vai retomando o seu lugar como sacerdotisa, o que é muito bonito porque existem passagens ali místicas entre ela e a própria deusa, ela e o contato com o divino, que é muito bonito, só que ela tem uma dor muito grande, porque ela é uma mulher sozinha, ela se sente não amada, ela se sente feia, ela quer carregar todos os problemas nas costas, ela sente assim uma certa solidão. Então, mesmo casada com Uriens, né, que sem querer ela é casada com um senhor de idade, e esse senhor de idade é rei, né, o Uriens, mas ela é apaixonada pelo filho do Uriens, né, e mesmo assim ela se sente frustrada por estar acontecendo isso, se sente culpada pela essa paixão, porque é uma culpa cristã, né, ou daquela própria sociedade ali, né? Então se ela vivesse na Ilha de Avalon, para ela era tudo normal, mas não, ela transita nesses dois mundos, né? Então nesses dois mundos ela tem que pegar um pouquinho de Avalon, mas também tem que andar na linha, digamos assim, ali entre a sociedade cristã que estava crescendo, né? Então, todos os propósitos que ela faz, dá certo e não dá. Então, algumas coisas que ela planta, né, como por exemplo, ela fala sobre a Nimue, né, o que é precisa fazer e tal, mas ela se sente culpada, ela tem uma culpa por estar carregando também o peso que a Viviane carregava. Ela fala assim, será que esse realmente é o propósito da deusa? Será que isso realmente que a gente está fazendo é certo? Será que o que eu estou fazendo é certo? O que a Viviane fez era certo? Porque tem esse jogo de dúvidas também que a própria mãe também se questionava, que é a Igraine, né? Então, é muito interessante a Morgana transitar nesses dois mundos e carregar o peso desses dois mundos, porque, de fato, você percebe que ao longo do tempo ela não foi muito feliz, ela não foi completamente... ela fez o que tinha que ser feito, mas será que o que ela fez realmente era aquilo que ela queria fazer? E... é interessante porque todos os propósitos que tanto Viviane quanto ela mesma, Morgana e as outras sacerdotisas queriam só
que a Avalon não fosse coberta por as brumas, né? Que fosse relembrado ao longo das eras, né? Mas no final do livro, que é O Prisioneiro da Árvore, ela percebe que é muito bonito, né? Que ela já está idosa, sozinha, e as brumas de Avalon realmente foi se dissipando ali, até assim virar lenda praticamente, né? Ela sai um pouco de Avalon, vai no monastério ali, porque o Lancelot, ele morreu, né? Depois ele se converte como padre, mas ela vai visitá-lo, né? Ali no enterro, também vai visitar a Viviane ali, e ela começa a perceber os propósitos da deusa, né? E que se você quiser, eu vou dar uma lidinha aqui para você perceber que tá as últimas páginas, que ela começa a perceber, ela entra na igreja e vê a santa, né? Uma santa que é a representação da deusa para Avalon, só que eles convertem isso em uma santa. Então ela fala assim, ó. Mãe, ela conversa, né, com a imagem, né? Mãe, perdoai-me. Pensei que tinha de fazer o que agora vejo. Podeis fazer por vós mesma. A deusa dentro de nós, sim, mas agora eu sei que estais no mundo também. Agora e sempre, tanto quanto estais em Avalon e nos corações dos homens e das mulheres. Ficai comigo também, guiai-me, dizei-me o momento em que deverei deixar-me levar por vossa vontade. E entre outras passagens muito bonitas, porque aqui, gente, é muito tocante como eles falam de Deus em todos os momentos, porque a gente está vendo aqui que a gente está aqui é uma ideologia, né? É um embate ideológico entre o cristianismo e o druidismo. Sempre tem personagens que são druidas aqui, sempre 100% druidas, e tem alguns personagens que são 100% cristãos. Então esse embate ideológico e teológico sempre está acontecendo durante o livro. E no final, quando Morgana olha para essa santa, ela percebe que a deusa está em todos os lugares, né? E que os propósitos da deusa são que ela não precisava da mão da Morgana, porque ela poderia fazer com outras mãos, mas que a deusa está em todos os lugares, tanto em Avalon sendo adorada de uma forma, quanto no cristianismo sendo adorada de outra forma. E que é isso, gente. Eu falei de algumas personagens, não falei muito dos homens aqui, tanto do Lancelot, tanto do Gwydion, né? O Gwydion, ele é o filho tanto de Arthur quanto de Morgana, mas a gente percebe, assim, existe também uma visão de que o Gwydion também não ia pegar o lugar de Arthur, né? Então, ele é a representação aqui, um menino manipulado, né? Desde criança, pela Morgause. Aí eu não tinha falado de Morgause, né? A Morgause, ela é a irmã de Viviane e de Igraine. Só que a Morgause aqui, até o último livro, né? Os 3 primeiros livros, a Morgause, ela fazia o que bem entendia ali na terra de Lot, né? Do marido dela. Ela fazia o que bem entendia e estava tudo certo. Mas, no começo do primeiro livro, a gente percebe que a Viviane já sabe as intenções de Morgause, que ela tem um poder ali dentro, né? Mas assim, um poder sem escrúpulos. Ela quer poder sem escrúpulos. Então a gente percebe ao longo dos livros que ela faz algumas coisas que não tá nem aí, assim, pela honra, não tem honra, não tem nada. Ela já tentou matar o Arthur quando era criança. Então você percebe que ela é uma personagem, ali ela é uma personagem má.
mas ela também, ao mesmo tempo, ela é mulher ali. Então ela não tem muito poder, porque a gente tá vendo o lado feminino da mitologia, né? E mesmo ela tendo, assim, um pouco de liberdade, porque ela é rainha, ela também é mulher e não tem muito o que fazer. Mas ela manipula muito o Gwydion desde de criança, ou é o Gwydion que manipula ela também, porque ele tem um gênio também não muito sadio, e ele nutre muita raiva dos pais, principalmente porque Morgana nem mal viu ele quando era criança, e Arthur por ser o grande rei, né, e ele se sente responsável em tomar o lugar de Arthur. Mas também existe uma psicologia ali, né, dentro da mente do Gwydion, que ele tem uma raiva pelo feminino, né, porque o feminino o abandonou, digamos assim, né, na cabeça dele o feminino o abandonou. Então ele nutre essa raiva pela Morgana, mas também nutre uma raiva pelo Arthur por ter simplesmente ter que tomar o lugar do Arthur, né? Então ele não entende, ele não tem paciência, né? Ele já quer tomar o lugar de Arthur por todas as consequências, mas no final ele não consegue. Bom, esse é uma reflexão sobre a história das Brumas de Avalon. Tem bastante passagem interessante falando sobre a deusa, muito legal, passagens assim lindas, muito bem escritas, mas o vídeo está muito longo, espero que vocês gostem desse bate-papo.